E agora, finalmente, falar sobre Bailarina da saga John Wick com spoiler, depois da vinheta. Fala galera, eu sou o Carlos e esse é mais um vídeo do Cavaleiro Nerd. Você é sempre muito bem-vindo aqui nesse canal. E logo no começo do vídeo, você já sabe, deixa aquele like para engajar o nosso trabalho, para que o YouTube entenda que você acha o nosso trabalho interessante e veicule esse vídeo para muitas outras pessoas. Se essa é a primeira vez que a gente está se vendo, você chegou aqui nesse canal através de uma indicação do YouTube, viu a thumb, viu um título e achou interessante, veio parar aqui, caiu de paraquedas, já pensa em se inscrever nesse canal, porque dessa forma você vai me fazer me sentir muito feliz e eu serei eternamente grato. Nós já estamos chegando nos 1000 inscritos, é a primeira meta de qualquer youtuber que começa aqui no YouTube, fazer o seu trabalho, chegar nos 1000 inscritos. Eu já estou chegando, cara, me ajuda a realizar aí esse objetivo, essa meta, e eu vou te ser eternamente grato, beleza? Porque hoje nós vamos falar sobre esse filme. Se você já viu o meu vídeo sem spoiler, né? Aqui no canal já tem um vídeo sem spoiler falando sobre esse filme que eu achei muito bom. E se você ainda não assistiu o filme, está aqui nesse vídeo com spoiler, aqui é com spoiler, beleza? Você vai sair desse vídeo, você vai clicar no card que eu vou deixar aqui no canto, em algum lugar dessa tela, e aí você vai ser direcionado para o vídeo sem spoiler. Aí você assiste o vídeo sem spoiler e depois, quando você assistir ao filme, você volta aqui pra gente conversar com spoiler sobre esse filme. E vamos lá, beleza? Esse filme, como eu já falei pra vocês, gostei demais, supriu, na verdade, ultrapassou todas as minhas expectativas. E eu queria começar dizendo algo que eu já disse lá no vídeo sem spoiler, mas eu quero reafirmar aqui. Esse filme é um filme anti-lacrate. Sempre que algum personagem masculino é substituído por uma mulher, o medo da gente que ama esse universo de ação, de super-heróis e universo da ficção como um todo, nós acabamos ficando com receio se eles não vão colocar aquela mulher como uma Mary Sue, né? Se eles não vão fazer com que ela se torne mais poderosa do que o homem sem uma explicação que faça sentido. Beleza? Então aqui nesse filme eu não vi isso acontecer. O filme desde o início ele já deixa muito estabelecido que ela é uma mulher e ela tem as limitações de uma mulher. Ah, mas ela vence todo mundo na porrada. Cara, ela é a protagonista. Ela tem que vencer todo mundo na porrada, porque ela é a protagonista do filme. E no universo de John Wick, os protagonistas são assim, cara. É meio aquela vibe de Steven Seagal. Só que o John Wick, ele leva golpes, ele é machucado, né? Ele é atingido, diferente do Steven Seagal, que não é acertado por ninguém. Mas o universo de John Wick, ele é assim. Ele é pro protagonista chegar, descer o cacete em todo mundo e matar todo mundo sozinho. Entrar num lugar que tem 100 pessoas, ele sair vivo de lá e todo mundo morrer. O universo de John Wick é isso, né? E não seria diferente com esse filme da Bailarina com Ana de Armas. Só que o filme ele já deixa estabelecido. Ela não tem a força de um homem. Uma mulher não tem a força de um homem. E eu percebi isso logo de cara em uma luta que tem no começo. Ela tá treinando, ela tá num lugar ali na Husqvarna, que é a organização que ela faz parte, é a organização ali, se não me falha a memória, eu não lembro dos nomes das organizações lá no John Wick, mas eu acredito que seja uma organização ou coligada com a mesma do John Wick ou é a mesma organização. Tem homens e mulheres sendo treinados ali. E o John Wick, já no começo desse filme, ele já tem a fama da lenda da Baba Yaga. Então, ele já é extremamente conhecido. Se eu não estiver errado, esse filme, cronologicamente falando, ele se passa depois do segundo filme, porque se não me engano, é no segundo filme que o John Wick ele tem o passaporte dele rasgado, que fala, ele vai lá naquele lugar, tem aquela marca nas costas e tudo mais. Então esse filme, ele deve se passar entre o segundo filme e o terceiro, se eu não estiver enganado. Mas você que assistiu mais recentemente, está aí com a memória mais fresca dos filmes do John Wick, deixa aí nos comentários, cronologicamente, onde é que esse filme passa. Eu acho que é entre o segundo e o terceiro, beleza? Então,
Ela tá ali naquele lugar desde criança, porque o pai dela foi assassinado por umas pessoas que tinham umas marcas nos pulsos e ela não sabia de quem se tratava, ela só tinha essa memória de que o assassino do pai dela tinha essa marca de um X nos pulsos. Então ela vai para esse lugar e ela tem a oportunidade de ser treinada. Então ela é treinada, ela faz balé, ela, obviamente, o nome do filme é Bailarina, ela luta, ela faz o treino de tiro ao alvo e diversos outros treinos. Então, durante uma luta, uma das primeiras lutas que aparece no filme lá, de treinamento, que ela tá lutando com um outro homem, ela lutando com ele e ela dá um soco nele. Quando ela dá esse soco nele, ela volta a mão e ela faz assim, ó, machucou a mão, entendeu? Aí eu já entendi. Eles estão querendo estabelecer que ela não tem a força física de um homem. Ela bateu no homem, mas ela sofreu, ó, ela sentiu a dor. Então, quando uma mulher bate no homem, que é mais robusto, é natural que ela acabe, de repente, se machucando se ela não for uma mulher tão corpulenta, como, por exemplo, as atletas de luta. E até essas também têm uma força menor, né, do que homens. Então o filme mostra isso. E aí tem um outro momento, continuando ali, que ela tá tentando vencer esse cara e não consegue, e o cara sempre sendo mais forte do que ela. E aí a mentora dela pergunta pra ela: por que é que você perdeu? E aí ela fala: eu não consigo vencê-lo, ele é muito mais forte do que eu, ele é maior do que eu. E aí a mentora dela, né, fala algo pra ela assim: você sempre vai perder se você ficar com essa mentalidade de querer vencer ele com o que ele tem, querer vencer ele com a força dele. Aí é que ela fala aquela frase que eu falei lá no primeiro vídeo, no vídeo sem spoiler. Ela fala assim: lute como uma garota, use as artimanhas. Então esse lute como uma garota, eu não vejo ele como lacração ou como empoderamento feminino ou como feminismo, não vejo ele dessa forma por causa do contexto, sabe? Tem filmes, por exemplo, vamos supor aqui, um filme que a mulher ela não é forte, ela perde ali para os homens, e aí do nada a mentora dela vai e fala assim para ela: lute como uma garota. Aí ela vai: eu sou uma garota, eu sou forte, empoderada. E ela vai lá, milagrosamente, ela teve mais força do que o cara, venceu o cara na porrada, entendeu? Isso seria lacração, isso seria uma militância ali em cima do filme. Mas não, aqui ela reconhece que ela não tem a força necessária para vencer o homem na força, porque quando ela fala assim: não tente vencê-lo com o que ele tem, ela tá dizendo assim: não tente vencê-lo na força, porque você nunca vai conseguir. Ele tem mais força que você, ele é um homem, ele é maior do que você. Então lute como uma garota. Como é que ela luta como uma garota? Ela vai, usa a agilidade, ela se desvia e ela chuta nos Países Baixos do cara. Depois que ela chutou ali, acabou-se, entendeu? Morreu o homem. E cara, isso é lutar como uma garota. E durante todo o decorrer do filme, não tem uma parte sequer do filme, não tem uma parte sequer que ela vença um homem na força. Não tem, nenhuma. Ela sempre usa as coisas ao redor. Se ela vai tentar ir na porrada, ela não consegue subjugar os homens na porrada, ela vai pegar um machado, ela vai pegar uma faca. O filme inteiro é ela indo, caminhando pelos lugares, pega o cadáver que tem ali no meio, ela pega uma arma que estava com aquele cadáver, porque ela sabe que na porrada ela não vai conseguir vencer homem. Então o filme deixa isso muito claro, e é algo que eu gostei demais. A ação do filme, não preciso nem falar nada pra vocês. Vocês já assistiram John Wick do 1 até o 4 e ele não deixa nada a desejar. O filme é muito bom. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é sobre as participações especiais. Eu acho, né, que no trailer já aparecia o Norman Reedus, o Daryl do The Walking Dead. Eu não assisti os trailers, mas eu sei que ele já apareceu nos trailers porque um colega meu que assistiu comigo falou que ele já tinha aparecido nos trailers, ou já tinha aparecido em alguma outra notícia que tinham dado que ele estaria no filme. Mas ele está no filme, está muito bem no filme. Ele tem uma sequência de cenas bem legal de perseguição, tiro e tal, e só que eu achei a participação dele muito pouca. Quando ele aparece, que a gente pensa que eles vão tretar um com o outro, né? Ela vai buscá-lo, ela vai na caça dele, e aí a gente pensa: pronto, agora vai cair um pau de briga aqui deles dois. E não,
eles acabam se ajudando, e aí depois nessa cena ele já fica jogado de escanteio e não aparece mais até o final do filme. Eu achei que eles iriam sair juntos, né, nessa aventura, mas eu entendo por que não colocaram. De repente eles não queriam que o Norman Reedus apagasse, ofuscasse as cenas da Ana de Armas. Afinal de contas, ela é a protagonista e eu entendo que eles não colocaram ele para contracenar com ela o tempo todo por conta disso. Mas a participação dele tá muito boa. A participação da atriz também, cara, não sei o nome dela, mas tem uma atriz que é inclusive a Tabitha de Origem, From, né, para quem assiste. Inclusive tem até vídeos aqui no canal sobre essa série. Mas a atriz da Tabitha, que é uma das protagonistas da série From, da MGM, ela tá nesse filme. Ela faz uma personagem que é a irmã da Ana de Armas, beleza? E tá muito bem também. Pena que o fim dela não é dos melhores, mas ela tá muito bem, é uma participação especial legal. E nós temos, cara, com certeza o nosso queridíssimo Keanu Reeves, John Wick. Ele aparece no filme e aparece bem mais do que eu imaginava que ele apareceria. Ele aparece numa cena no início e ela contracena com ele ali, mas só falas. E eu achei que morreria por aí. Mas no final, galera, ele aparece e muito brabo, cara, muito brabo. Assim, quando ele aparece, para enfrentá-la, ele é mandado pela organização para enfrentá-la, para tirá-la do meio da vingança onde ela tá, porque ela tá arrumando problemas para a organização, e ele vai lá para tentar impedi-la e tirar ela de lá. Então, quando ele chega para lutar com ela, eu pensei assim, cara, eu tô gostando desse filme até agora, mas eu espero demais que eles não nerfem esse cara para que ela vença ele aqui. E, cara, graças a Deus, os caras não fizeram isso, entendeu? Ele esteve superior na luta a ela o tempo inteiro. Ele só estava querendo fazer com que ela fosse embora. Ele não queria matá-la e ele queria fazer com que ela fosse embora. Termina a luta, ele vence, mas ele deixa com que ela vá concluir a vingança dela. Ele dá um tempo para que ela vá concluir a vingança dela. Então, mais uma possível lacração que teria aí, que foi removido do filme. Os caras não colocaram a lacração porque mantiveram todo o legado do John Wick. E, cara, o John Wick, quando ele é mencionado nesse filme, ele é a lenda. Eu já falei que a lenda dele continua como o Baba Yaga. Tem uma hora que os caras estão lá na cidade onde ele tá, que ele começa a ajudar a Eve. E aí tem um dos caras que fala assim, cara, eu não vou, porque é suicídio, ele é o John Wick. Então, a lenda do John Wick ainda continua viva nesse filme, né? Afinal, cronologicamente, ele ainda está vivo, né? Lá na metade da saga ainda. Mas, como filme, é o 5º filme dessa saga, e eles mantiveram isso, não apagaram o John Wick, eles fizeram questão de colocar o John Wick nesse filme e ele está muito bem. E agora vamos falar sobre os pontos negativos do filme. Como eu falei no vídeo sem spoiler, esse filme tem sim alguns pontos negativos. E o primeiro deles que eu quero falar é sobre a atuação da Ana de Armas. E com isso eu não quero dizer que ela é uma atriz ruim, mas também não posso dizer que ela seja uma atriz excelente. Mas daqui pro final vocês vão entender como isso não é um problema para esse tipo de filme. Eu confesso que não conheço muito o trabalho da Ana de Armas, na verdade eu não conheço nada, não lembro de ter assistido nada, nenhum outro trabalho que ela tenha feito. Essa é a primeira vez que eu me lembre de estar assistindo algum filme feito por ela ou protagonizado por ela, enfim, que ela participe. Então não posso dizer que em outras obras, em outros trabalhos, ela não faça outros trabalhos melhores, né, atuação melhor, mas me baseando só por aqui, ela é uma atriz medíocre. E quando a gente fala medíocre, é médio, tá, galera? Não é ruim. Medíocre não é ruim, é médio. Não é ruim nem bom, é médio. Então, achei ela uma atriz medíocre para as cenas de drama. Na ação, tá muito legal, por mais que eu acredite que a maior parte ali seja feita por dublê. Mas no balé tá legal, nas cenas de tiro tá muito legal, perseguição, ação em geral tá muito legal. Então eu acho que ela inclusive deveria focar a carreira dela nesse tipo de filme daqui pra frente. Seria muito legal
ter ela nesse antro de personagens, de atores, né, que fazem personagens de ação. Seria muito legal, eu acho que ela se saiu muito bem nesse filme. Porém, acho que no drama ela fica um pouco forçada demais. As carinhas que ela faz assim, é um pouco forçado. Então, pra mim, a atuação nesse ponto do filme foi um ponto negativo. Mas por que que pra mim não faz tanta diferença? Porque assim, se você for parar pra pensar, o Keanu Reeves, ele também não é, nossa, que ator fenomenal. Não é. A gente gosta muito dele porque ele promete uma coisa e entrega. E ele é muito brabo, e nas cenas de ação ele é brabo demais. E qualquer filme que ele já fez é muito bom. Então ele é muito brabo, ele já se tornou um clássico. Mas ele não é aquele ator que você olha assim e fala, cara, que ator excepcional, Robert De Niro da vida. Eu gosto muito do Robert De Niro. Então ele não é esse ator, né? Mas a gente gosta muito dele. E pra esse tipo de filme não precisa ser muito ator, cara. Só precisa entregar o que ele está entregando. E a Ana de Armas entregou. Então por isso que, por mais que eu ache um defeito do filme, um ponto negativo do filme, não estraga a experiência, porque ela entrega exatamente aquilo que a gente foi procurar quando foi no cinema assistir um filme da saga John Wick. Então, pra mim, problema nenhum com isso. É um ponto negativo? É, mas ele não estraga a experiência. Outro ponto negativo que esse estraga um pouquinho a experiência é que, diferente do John Wick, a Eve McCarroll, ela é mais próxima do Steven Seagal. Em que contexto? No contexto de que ela não se machuca tanto. Os machucados que ela tem não equivalem ao tanto que ela apanha. Eu falei pra vocês, né, que quando ela vai enfrentar homens no mano a mano, ela apanha. Ela não consegue sobrepujá-los na força bruta. Ela apanha pra caramba. Mas as evidências de que ela apanhou no corpo dela não aparecem de forma coerente, faça sentido. Por exemplo, no fim do filme só é que ela vai ter uma mancha de sangue aqui no rosto e tudo mais. Você vê ela levando facada, paulada, porrada em tudo que é canto do corpo e não dá pra ver de forma clara o sangue. Talvez porque a roupa seja preta, talvez porque no cinema a gente acaba deixando passar esses detalhes e a gente acaba percebendo melhor no streaming, mas eu não percebi o sangue na roupa, né, de forma, nossa, ela tá toda acabada, como a gente percebe, por exemplo, no filme 3, principalmente no filme 3, no filme 4 do John Wick. Ele apanha muito e fica realmente todo detonado. Eu cheguei a me perguntar se eles não fizeram isso justamente por ser a Ana de Armas, que a Ana de Armas é uma das atrizes que está em ascensão e uma das mais belas atrizes aí de Hollywood. Então eu fiquei pensando, será que eles não queriam realmente sujar o rosto da Ana de Armas de sangue? É uma possibilidade. E só lá pro final é que o rosto dela... Ela luta com mil caras, né? Caras, quando eu falo caras, tem homens e mulheres inseridos. Ela luta contra 1000 pessoas e o rosto dela fica limpinho. Continua limpinho, lisinho, bonitinho. Só lá pro final, depois de ter passado por explosão, ter passado por facada, por paulada, por porrada, por tiro, é que o rosto dela vai ter 2 riscos, 2 cortes, um em cima do olho e um abaixo do olho. Então, pra mim, esse sim é um ponto negativo que acaba incomodando um pouco no filme. Pô, essa mulher não apanha, ela apanha muito, cara, ela apanha muito, mas ela não se machuca, pelo menos não de forma evidente. Parece um machucado aqui, um nas costas. Então, um detalhe, tem uma hora que ela tá lutando com um cara que tem um cutelo. Cutelo são aquelas facas que tem a lâmina assim quadrada, né, grandona assim, que corta carne. Então tem um cara que tá lutando com ela, muito provavelmente seja um cozinheiro, e ele tá lutando com ela e ele dá uma cutelada assim nas costas dela que você vê que acertou, cara, e ela cai no chão, né? E aí quando a pessoa vai lá, mexe nas costas dela para ver a tatuagem que ela tem, rasgou a roupa, você vê que a faca ela cortou as 2 roupas que ela estava vestindo, que ela estava vestida com uma blusa e uma espécie de sobretudo, então cortou as 2. Quando ela abre, as costas dela tá limpa, não tem uma mancha de sangue, não tem um arranhão, nada. E o cara deu uma cutelada forte, cara, grande, deu uma cutelada nas costas dela, rasgou as roupas, mas não a machucou. Então tem esse problema aí, cara, de
ela lutar, apanhar e não se machucar. No fim do filme, ela vai se machucar um pouco sim, mas pra mim esse é um problema. De resto, o filme, ele cumpre toda a cartilha que um filme de John Wick tem que ter. Tem muita porrada, muita ação, muita perseguição, correria, tem frenesi, tem muito eita, você vai assistir e ficar, eita, cara, caramba, nossa, caramba, isso aconteceu mesmo, que loucura, cara. Você vai ficar repetindo essas frases o tempo inteiro assistindo esse filme. Cara, tem uma sequência de cenas que ela não tá usando armas de fogo, mas ela acha uma caixa, ela tá sendo perseguida, mas ela acha uma caixa que tem um monte de granadas dentro. E aí ela pega e ela usa essas granadas, galera. Ela usa essas granadas de cada forma inusitada que você vai ficar rindo e ficar perplexo e ficar empolgado assistindo. Tem um cara que ela coloca a granada na boca do cara, fecha a porta para se proteger, uma porta de ferro, e a granada explode. Lógico, você não vê essa cena, mas você imagina o que aconteceu. Quando ela abre, tá só um mingau assim, de sangue na parede. E aí tem outra cena lá que ela bota um monte de granada no cara, e aí se defende com uma mesa de ferro, que inclusive a gente saiu do cinema querendo saber onde é que a gente compra essa mesa, porque ela não foi destruída com a granada, com várias granadas, inclusive não ficou com nem a mancha de pólvora nela. Então a gente quer muito essa mesa, cara. Mesa aí indestrutível. Mas tem tudo isso. Tem cenas de ação, tem muito sangue, muita porradaria, braços sendo quebrados, ossos sendo quebrados. Cara, e os efeitos de som fazem uma diferença maravilhosa. Quando se escuta assim, o osso quebrando, porrada. Cara, o diretor de som trabalhou muito bem, assim como todos os outros diretores desse filme. Tem cena com lança-chamas, 2 lança-chamas, um contra o outro, e a forma como eles dão o desfecho dessa cena é muito interessante, né? Ele, o vilão lá com o lança-chamas e ela com uma torneira de bombeiro, assim, cara. E fica aquele tipo um Rasengan versus um Chidori, sabe? Só que é água versus o fogo do lança-chamas. E é muito legal, cara. Muito bom mesmo. Mas essa é apenas a minha opinião. Era isso que eu queria falar com você. Mas se você está nesse vídeo é porque você já assistiu ao filme Bailarina da saga John Wick com a nossa queridíssima Ana de Armas. Eu queria que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários. Vamos conversar sobre esse filme, porque eu vou estar lendo todos os comentários, respondendo todos os comentários, beleza? E eu acho que a Ana de Armas já está aí certamente com a sua franquia, a sua saga própria da bailarina dentro do universo do John Wick, muito mais que confirmada, porque no final ali do filme ela tem a cabeça dela colocada em um contrato, então vão começar a caçá-la. Você lembra daquele filme do John Wick, o terceiro, se não me engano, que já vem depois de que a cabeça dele é posta a prêmio, ou que o valor é dobrado, não sei. E aí o filme já começa com ele sendo caçado e termina com ele sendo caçado. Então eu acho que o próximo filme da bailarina já vai começar com a Eve sendo caçada e vai ser muito mais frenético do que esse filme agora. Então eu queria que você deixasse aí a sua opinião sobre esse filme nos comentários. Vamos conversar, beleza? Não esquece de deixar o like nesse vídeo para fortalecer aqui o nosso canal, para que o YouTube entenda que o conteúdo que a gente produz aqui é de alguma forma interessante, é relevante e ele possa entregar para outras pessoas. Não esquece também de se inscrever nesse canal para estar começando a fazer parte da nossa guilda. Vai ser um prazer ter você como parte da família Cavaleiro Nerd. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!